A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, mais um devocional, onde estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Glória a Deus a cada dia, com mais novidades para a glória do Senhor. E nós estamos aqui, planejando, além do nosso aplicação pessoal, um devocional diário, onde a gente vai ler um texto, a gente vai meditar nesse texto, em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem mostrado, Só que esse devocional, ele será primeiro, liberado para os que são membros do canal, onde tem aqui seja membro, aquelas pessoas que se inscrevem, escolhe seu nível, se inscreve e dão uma oferta, mensal para o canal. Amém? Em nome de Jesus. E depois será disponibilizado para todos. Amém? Glória a Deus. Não se esquecendo de que, na realidade, o maior intuito aqui é alcançar vidas. Amém? O Senhor, ele pode estar a cada momento, a cada instante ao nosso lado. Nós só precisamos estar firmes nos seus caminhos. Amém? Em nome de Jesus. A obediência, como a gente já viu, é fundamental para a nossa vida cristã. Glória a Deus. E já temos o EBD no Essência, já vamos ter aqui e ali lives ao vivo, falando e estudando a respeito das mulheres da Bíblia. O estudo das mulheres da Bíblia serão lives ao vivo. A gente ainda está estudando um dia, que a gente possa estar ali disponível para estar ali estudando todo dia naquela data marcada a respeito das mulheres da Bíblia, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm a mesma necessidade que você, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E se você também sentir no coração, você pode se tornar um membro do canal. Mas como eu sempre digo, primeiro você tem que sentir no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Nos comentários você deixa ali a paz do Senhor. Você pode deixar algum questionamento, de alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus, o seu testemunho ou algum pedido de oração que será colocado ali nos cadernos de oração. Já tiveram alguns pedidos, já foram colocados. Tem outros que eu ainda vou colocar. Amém? Em nome de Jesus. Mas tudo será feito para a glória do Senhor. Mas eu já creio no seu milagre. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Então hoje nós estaremos lendo o livro, segundo Crônicas, capítulo 28, para a glória do Senhor Jesus. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, o seu pai. Andou antes nos caminhos dos reis de Israel, e depois disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Imom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. E pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000 homens, todos beliciosos, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Azricam, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus dos vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar
a vós, os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpa entre o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai e enviai os prisioneiros que trouxestes presos dos vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns dos homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Geisquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tornaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre deles estavam nus. E os vestiram e os calçaram e lhes deram de comer e beber e os ungiram. E todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades de Aijalon e Gederote e Socó, e os lugares da sua jurisdição, e Tima e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo e os lugares da sua jurisdição. E habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei das Sírias, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis das Sírias os ajudaram, eu lhes sacrificarei para me ajudarem. Porém eles foram a ruína e de todo Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus dos seus pais. Os restos dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seu pai, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram na sepultura dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluias, glória a Deus. Aqui nós conseguimos ver, meus irmãos, o quão devastosa pode ser o pecado, né? A rebelião do homem. Nós vemos aqui que esse homem, ele assume o seu reinado, e o que acontece? Em vez de se voltar para Deus, ele se volta para os deuses ímpios, ele se volta para os falsos deuses. Ali, a ponto de provocar a abominação de sacrificar seus próprios filhos nos altares dos Baalins. E ali aquele homem, ele provoca a ira de Deus. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele não tira a vida dele. Ele dá ocasiões a Acaz para que Acaz se arrependa. Mas o que é que aquele homem faz? Ele aprofunda-se cada vez mais na devastidão do seu pecado. Nós vimos que ali ele chega ao ponto de dizer que foram os deuses dos edomitas que deram a vitória, os reis dos sírios que deram a vitória, quando na realidade foi Deus que concedeu ele ser castigado por conta do seu mau caminho. O quão pode ser sério
para nós não reconhecermos os nossos maus caminhos, as nossas péssimas escolhas. O quanto pode ser devastoso para nós, para a nossa casa, não reconhecer que estamos errados. Não nos consertarmos na presença do Senhor. Por que aquele homem, em vez de estar buscando o rei dos sírios, ele não ficou buscando o rei verdadeiro? Porque ele não ficou buscando o verdadeiro Deus, o Deus que poderia mudar a sua sorte? Não, ele foi rebelde cada vez mais. Ele foi, como eu posso dizer, cruel. A palavra é essa, ele foi cruel. Porque ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia o que Deus poderia fazer e o quão grande esse Deus era poderoso para guardar, porque ele tinha ali os livros, ele tinha o testemunho dos reis anteriores que seguiram e foram fiéis a Deus. Mas o que foi que ele preferiu? Ele preferiu ser infiel, ele preferiu andar nos caminhos dos ímpios, ele preferiu andar no mau caminho e por isso Deus permitiu grande devastação ali em Judá. A gente vê ao ponto que Deus, o que ele faz? Uma coisa que eu achei muito interessante aqui, foi que na hora que aquele povo, eles foram invadidos por Israel, né? Como a gente já sabe, Israel se dividiu, né? Ficou Judá e Jerusalém e as 10 tribos. Mas elas viviam guerreando, os próprios irmãos uns com os outros. Então o que aconteceu? Deus permitiu que Israel invadisse Judá para castigá-lo. Mas Israel foi além. Além de castigar, além de ferir, além de destroçar a cidade, o que é que ele faz? Ele pega despojos, ele rouba a cidade e ele ainda leva cativos. Mas Deus levanta um profeta lá em Israel, antes que eles chegassem lá, e disse assim: olha, Deus concedeu que vocês se levantassem contra Judá, porque Judá estava em pecado. Porque Judá estava seguindo o mau exemplo de vocês. Agora, porque vocês pegam os seus irmãos, aprisionam os seus irmãos como se fossem pessoas ímpias, pegam os seus irmãos e tratam eles de um modo cruel, de um modo que não pode ser tratado, se consertem, porque a ira do Senhor está sobre vocês. O que é que aqueles homens fazem? Eles se consertam imediatamente. A gente vê que, embora Israel ali, um coração duro, fazendo coisas erradas, sabendo que a ira de Deus estava sobre a vida deles, eles obedeceram ao profeta. Eles, na hora que chegou o povo da guerra, eles disseram: não, pelo amor de Deus, mande eles de volta. Devolva os despojos. Manda esses homens voltar, eles são nossos irmãos. Nós não podemos nos levantar contra eles dessa forma. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra, meus irmãos? Nós não temos autoridade de julgar ninguém, de condenar ninguém. Nós não temos autoridade de destrilhaçar uma cana que já está quebrada. Quem somos nós? Se nós vemos que alguém está sendo castigado, se nós vemos que alguém está sendo, está passando, está sendo moído, está sendo quebrado, está ali na mão do oleiro sendo quebrado para ser feito de novo, o nosso trabalho é ajudar. O nosso trabalho não é condenar, o nosso trabalho não é usar a nossa língua como uma espada para ferir a alma de ninguém, não. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Uma pessoa já chega ali destroçada para falar com a gente, bem feito. Você sabia qual era o caminho e você fez o errado. Você está pagando pelo que você fez. Isso ainda é pouco, que Deus ainda vai vir para fazer com você. Meu irmão, pelo amor de Deus, lembre-se do que Jesus disse. Fazei aos outros o que tu queres que te faça. Gente, olha, quando você pensa que Jesus pega 10 mandamentos, 70 e tantos estatutos e transforma em 2 apenas, você vê a profundidade desses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima das circunstâncias. Amar a Deus acima dos bens materiais. Amar a Deus até mais do que aos seus parentes. A profundidade do amor de Deus. Colocar Deus acima de tudo e acima de todos. E aí a gente vê a segunda ordenança. Ame ao próximo como a você mesmo. Agora eu te digo, se você é uma pessoa que deixou a ira tomar de conta do teu coração, se você é uma pessoa que se azedou pelas tribulações, se você é uma pessoa que se detesta a sua vida, detesta quem você é, você é uma pessoa que não valoriza nada, e por você, se tudo se acabasse, você não estava nem aí. Agora eu te pergunto, se você não consegue amar a si mesmo, perdoar a si mesmo, como é que você vai amar o irmão? Como é que você vai amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que você vai
conseguir dar a outra face, perdoar. Tudo começa na gente, sabe? Tem que começar na gente. A gente comete falhas no decorrer da vida que são tão pesadas que a gente não se perdoa, sabe? Porque a consequência veio como uma espada dilacerando a nossa alma. E em vez de nós apenas não se arrepender, mas consertar os nossos maus caminhos, a gente não se arrepende, sabe? Porque a gente fica com raiva. A gente fica com raiva da gente. A gente fica com raiva da nossa vida. A gente não se perdoa. Peça a Deus. Busca o Senhor. Pelo amor de Deus, não chegue ao ponto que Acais chegou. Acais, ele, pelas suas falhas, mesmo vindo ali as consequências, ele não buscou a Deus, ele não se quebrou da presença, não, ele foi buscar outro, não, esse povo venceu a gente porque os deuses dele é mais forte do que o nosso. Que nosso, que ele não servia a Deus? Como é que ele dizia que foi os outros deuses, se foi ele que abandonou o verdadeiro Deus? Você está entendendo? Tudo começa aqui, ó. Se você não deixar Deus te moldar, Deus não vai te moldar. Tudo começa em você, tudo começa em mim. Como é que eu posso mudar o mundo? Como é que eu posso mudar as pessoas? Como é que eu posso ter uma influência se eu não consigo me influenciar? Se eu não consigo me coordenar? Você vê que esse homem aqui cometeu erros atrozes. Matou os próprios filhos no fogo. Gente, era algo horrível esse sacrifício, porque era um Deus que ficava lá com as mãos estendidas assim, e eles colocavam a criança viva em cima das mãos desse Deus, e eles aqueciam a fornalha, e ali essas crianças eram queimadas. Gente, uma atrocidade. E hoje, irmã, mas aí eu não fiz nada disso. Não, a gente não faz isso. Mas a gente se alegra com a destruição do outro. A gente se alegra porque o irmão está passando por uma necessidade. A gente se alegra. Bem feito, tá vendo? Fica fazendo coisa errada. Agora, meu Deus, não, vamos orar por misericórdia, gente. Vamos orar por misericórdia. Nós não somos levantados como legalistas, como juízes. Nós somos levantados como intercessores para clamar pela vida daqueles que estão errados. Acais, ele foi sórdido, foi cruel, irredutível. E por isso levou uma nação a pagar um alto preço. Mas sua casa também pagou. E nós vemos aqui que esse homem, ele não se arrepende e ainda dá glória aos deuses falsos, estranhos. Tão cego aquele homem estava. Não se deixe cegar. Não se deixe cegar pela circunstância, não se deixe cegar pelos momentos, pelas perseguições. Algo interessante que está aqui na Bíblia diz assim, ó, tempos difíceis nos dão a oportunidade de crescer. Quando enfrentar a tribulação, não se afaste de Deus, mas volte para Ele. Considere essa ocasião como oportunidade para clamar por seu auxílio. A prova não é lugar para a gente se afastar de Deus, não. É lugar da gente se aproximar, da gente buscar, da gente se render, da gente se consertar e ver a nossa sorte ser mudada. Porque Deus é fiel. Deus é fiel para responder todo aquele que o busca. Deus é fiel para ouvir o clamor de todo aquele que tem um coração quebrantado na sua presença. Então, nunca é tarde, sempre é momento de voltarmos e nos reconciliarmos com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido,
ó Senhor. Nessa palavra de hoje, tu mostrastes o quão pode chegar, até que ponto pode chegar a natureza humana. Meu Deus. Senhor, tira, Pai, do nosso coração todo sentimento mau. Tira do nosso coração, Senhor, desejo de vingança. Tira do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, toda falta de perdão. Ó, meu Deus, toda incredulidade. Que a gente possa, Senhor, ver em Ti a solução dos nossos problemas. E que a gente possa Te buscar em espírito e em verdade. Dá-nos a Tua bênção, Senhor. E abre os nossos olhos para que nós possamos realmente ver o manifestar da Tua glória em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossa casa, nossa família, nosso ministério. Abençoa nossos filhos, nossos esposos, esposas, genros, noras, netos, pais, irmãos, enfim, a todos. Cuida de nós, Paizinho, porque a gente não sabe tomar de conta de nós. Te apresentamos os cadernos de oração, nossa casa, nossa família. Pedimos Tua bênção sobre todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, tribulação e enfermidade. E que a Tua bênção, que não acrescentadora, seja conosco. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos para a glória e honra de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Fica firme. Se errou, se conserta. Sempre há tempo de voltar. Não persiste no erro. E você verá que a mão do Senhor, ela te resgatará. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.